E aí, pessoal, tudo bem? Quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal que terminou de forma brutal, violentíssima, né? É claro que a Disney deu uma maciadinha lá, mas a ideia da cena é pesada. E se é o The Boys, o cara arranca a cabeça fora do outro com o escudo lá, né? Vamos falar desse quarto episódio, que é um episódio com mais ação, com muito desenvolvimento e muita reflexão também. Tem algumas discussões interessantes desse episódio que eu te convido a entrar nesse mundo aqui, né? Então, inscreve no canal, deixa seu like, comenta também. Esse episódio foi excelente porque ele deu para poder desenvolver bastante os personagens. Já estamos na segunda metade, então foi apresentado até os 3 primeiros e agora é hora de desenvolver para a gente chegar no quinto episódio, que é a conclusão. Mas eu vou começar analisando diretamente o Capitão América, né, gente? O que é um herói? O que faz um herói? A gente teve um legado manchado, assim como o sangue manchou muito o escudo do Capitão América. Você tem uma mancha imensa num legado de anos aí, 80 anos de Capitão América, que a gente tem duas discussões aqui que eu queria colocar. Uma delas é o que faz um herói, e outra coisa são símbolos que o herói carrega, ou que o herói representa. O que faz um herói? Um herói é aquele que te dizem que é o herói, falam assim, fulano é o herói, aí você fala, ah tá, então ele é o herói. Ou o herói é aquele que o cara próprio se fala assim, eu sou o herói, né? E o cara, ele mesmo se posta ali como herói e as pessoas aceitam ele como herói. Herói é aquele que as pessoas veem ele como herói, ainda que ninguém tenha te contado que seja ele, ou que ele próprio não se ache, né? Talvez seja essa uma forma de conquistar esse heroísmo, né? Muita gente às vezes fala assim, nossa, eu vejo na minha mãe como heroína, para mim ela é um herói, ela é uma heroína para mim, ou então meu pai é um herói para mim, mas o pai mesmo em si, ele não tá sabendo disso não. Às vezes o filho vê o pai como herói, mas o próprio pai não se vê como herói. Acho que será que é essa conquista que deve ser feita para que seja um herói? Ele é estabelecido, ele é colocado, ele é conquistado. E a gente vê que os Vingadores, desde que eles surgiram, mesmo antes dos filmes, né, de forma assim, cada vez criaram um único que foi criado mais herói, assim, esse foi criado para ser um herói, foi o próprio Capitão América, o Steve Rogers. Os outros foram virando heróis, não que eles fossem vilões, mas aos poucos eles foram se encontrando ali. Mas o Capitão América, a gente tem o máximo de heroísmo dentro de um personagem, que é o Capitão América, que ele era um herói muito antes de ser Capitão América, pela postura do Steve Rogers, e a gente tem um mínimo de heroísmo no Wyatt Russell, né, nesse novo ator. Na verdade o Wyatt Russell é o ator, né, mas no agente Walker, um mínimo de heroísmo e o máximo de imposição. Então você vê no mesmo personagem que é Capitão América, você tem um estabelecido lá na Segunda Guerra Mundial, mas que conquistou o cargo, e outro que é estabelecido à força hoje, mas que não conquistou o cargo, não conquistou o título, né? Na verdade, conquistar não merece mesmo o título. A gente viu ele se desenvolver, ele é um cara humilde, né? Falou que ele era humilde, mas ele tem esse dilema aí, né? De até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. E ele tem aquele assistente dele lá, que é o Battlestar, né? O Estrela Negra, que é muito mais consciente que ele, muito ao estilo ali Don Quixote e Sancho Panza, onde o Sancho Panza, que é o assistente, o ajudante do Don Quixote, ele é um ajudante que pode até não existir, mas fica só na cabeça do Don Quixote ele mesmo, ele é o subconsciente, né, o inconsciente, o psicológico ali do Don Quixote falando, e é mais ou menos essa função que o Estrela Negra fala ali com o agente Walker. Ele fala, será que é bom tomar soro? Eu não tomaria, mas você tomaria? Aliás, eu tomaria, você não tomaria? A pessoa quando toma, ela não fica melhor nem pior, ela fica o que ela é exagerado. E foi isso mesmo que a gente viu no Steve Rogers. Ele já era um cara bom, já era um cara herói, e depois que tomou o soro, ele virou super herói. Não no sentido de superpoder, mas no sentido de ser herói ao extremo, de salvar todo mundo em detrimento dele, né? E o agente Walker não é assim. Eu chamo agente Walker, mas eu não Capitão América. Ele não é assim, né? Ele tem aquele interesse ali em se provar, porque ele foi não provado ali, ele foi desaprovado, na verdade, durante o episódio, quando ele começou a apanhar lá das Dora Milaje. Não que seja humilhante para apanhar das Dora Milaje, porque elas são excelentes, são exímias, mas foi humilhante a forma que ele apanhou ali. Aí, tanto é que ele próprio fala, gente, eu apanhei delas, elas nem são super soldados. E é uma cena interessante que a derrota dele se dá
quando uma delas lá, né, joga uma lança, não lembro se é a Ayo que faz isso, joga uma lança que prende o escudo. Então a lança prendendo o escudo ali é a representação da derrota dele. Significa que elas são mais fortes do que ele, forte no sentido não só de força física, mas de força de status ali, né, de moral. Elas têm mais moral do que ele, ainda que ele tenha aquele escudo. O que leva a gente para a segunda discussão aqui, né? O que é o símbolo? O que é esse símbolo aqui que eu estou carregando aqui no peito? O que é um símbolo antes de tudo, né? O símbolo é aquilo que representa mais do que ele próprio é. A gente tem um escudo, né, que é o símbolo em questão, que está sendo discutido esse símbolo desde o primeiro episódio. Esse escudo, o escudo ele nada mais é do que um escudo. Ele só serve para se defender. Mas dentro desse escudo existe esse desenho aqui, né, que traz, além de ele ser um escudo próprio, ele traz ideais ali de liberdade, de segurança, né, de patriotismo, tudo isso, e de heroísmo, né? Ou seja, ele é um escudo, mas ele é um escudo que vai além de ser um escudo. E a gente tem o próprio escudo mesmo, a essência do objeto escudo, ela é de defesa, ela é de não ataque, e a gente vê nesse episódio exatamente o oposto do que um escudo significa, que é ele atacar com o escudo, ele usar o escudo não para se defender, mas para matar, para poder atacar mesmo, para poder impor a força àquele escudo ali. E essa cena é interessante que ela é uma referência, ela é um easter egg ali àquela cena da briga da Guerra Civil do Capitão América contra o Homem de Ferro, e o Capitão América pega o escudo e bate com o Homem de Ferro, mas ele não bate para machucar ali, né, ele bate para imobilizar o Homem de Ferro, mas não para machucar e muito menos matar o Homem de Ferro ali, né? Ele poderia bater na cabeça do Homem de Ferro ali, à torta direita, ele já estava em cima do Homem de Ferro, mas não acontece isso. Tá aí a diferença, né, imensa que existe entre ser um herói imposto e ser um herói conquistado. São nesses pequenos detalhes ali que a série vai mostrando. E agora, o legado, voltando para a história agora, é o legado do escudo, tá super manchado mesmo, não só manchado de sangue, mas manchado de história, manchado de vergonha. E quem é que vai restabelecer essa nobreza para esse escudo? Tem que ser o o Falcão, porque a gente já viu nos trailers que ele vai acabar tendo o escudo de volta ali. Eu achei que no quarto episódio já teria o escudo, mas pelo jeito vai ficar no finalzinho mesmo. Acho que nem vai usar direito o escudo não, mas não sei, vamos esperar para ver o que é. Mas nessa cena aí a gente vê que todo mundo filmou esse Capitão América fazendo essa atrocidade ali no meio da rua. Aliás, eu tinha trazido essa cena aqui nos bastidores quando tava filmando, viu? Então não perde, por isso que eu falo, inscreve no canal que você vai estar sempre por dentro aí, até das gravações aí do que acontece nessas séries. Mas enfim, todo mundo filmou lá e ele vai passar vergonha, vai passar vexame no país dele, e talvez esse seja o motivo de que o cara enlouqueceu lá, afinal de contas ele perdeu um amigo ali, ficou doido, estava super forte já, não aguentou, teve que tomou o soro lá, né, não aparece, mas ele tomou, e ficou super forte, o poder subiu a cabeça, né, e ele matou o cara lá de raiva mesmo. Isso mancha, como eu falei, mancha aqui o legado e talvez possa custar, isso possa causar a perda aí do manto de Capitão América para ele. Agora, dentre ele perder o título de Capitão América e o Sam ganhar, é uma distância grande. Eu não sei como é que a série vai trabalhar isso. Agora, a gente teve outros desenvolvimentos excelentes aí. O primeiro deles, que eu achei emocionante a cena, é a primeira de todas. Até eu falar que eu já emociono, né? Que é o Bucky, mostrando o Bucky se reabilitando, a Ayo reabilitando o Bucky ali, falando aquelas palavras, e quanto mais ela falava, mais ele ia se emocionando, como se ele sentisse ali todo o mal que ele fez, escutando aquelas palavras ali. Então aquilo foi muito tocante, foi muito emocionante, eu gostei demais. Essa cena dele retornando, né, voltando a estar estável mentalmente, eu posso escutar essa palavra que não vai acontecer nada demais, já estou livre disso. Ele está livre no fato de ser soldado invernal, mas ele não está livre emocionalmente, ele lembra de tudo que ele fez. Então isso é que é o peso do personagem. Agora, ela tirou esse encargo dele ali, dele ser o soldado invernal usando aquelas palavras, e ele parece que não retribuiu a gratidão, não retribuiu aquilo, porque ele capturou o Zemo, exatamente o que o Wakanda quer. Então, houve, né, antes, no último episódio, teve ali aquela dúvida, será que o Bucky já estava trabalhando para o Wakanda desde muito tempo? Mas não tá não. Ele, na verdade, o Wakanda se sentiu traída pelo Bucky ter soltado o cara que matou o rei T'Chaka, né? E é muito legal, a moral que aquela Dora Milaje tem ali é impressionante. Quando as mulheres chegam assim,
que imponência que elas têm, além de lutarem muito bem, óbvio, né? Então, assim, elas chegam, põem moral, elas falam, 8 horas eu vou estar ali, e dá 8 horas, não mostra, mas dá 8 horas, elas chegam lá e quer. E claro, né, outro desenvolvimento que a gente tem é do Barão Zemo, porque ele vê todo mundo brigando, eu falo assim, esse Barão Zemo vai fugir. É óbvio, tá na cara que ele vai fugir. Talvez ele fugiu mesmo, sumiu e foi lá procurar aquele memorial lá de Sokovia, que a gente viu nos trailers também. Agora, uma coisa interessante disso daí é que mostra um paralelo entre o Zemo e o Falcão, porque os dois vão tomar informações para saber onde vai encontrar a Karli Morgenthau, e o Zemo dá um banho, né, de lábia no Falcão, porque o Falcão vai lá, ele vai chegando e já vai intimidando a galera, e o Zemo, ele não é bobo, ele sabe exatamente onde encontrar com uma criança lá, dando doce para uma criança, ele consegue todas as informações, como o cara é manipulador. E a gente tem também, claro, o desenvolvimento do próprio Sam, porque a gente viu lá no primeiro episódio, né, que agora a gente vê para que serve aquelas primeiras cenas, pra gente entender que o Sam tem uma família, que a família tem sobrinhos e que tá passando aperto financeiro, para que agora, nesse episódio, quando a Karli liga pra irmã do Sam, a gente sentir essa necessidade do Sam, a gente se tocar, a gente se colocar no lugar dele, né, pra poder ir atrás da Karli Morgenthau. Porque imagina só, se não tivesse mostrado aquela cena da irmã, se a Karli falasse assim, olha, liguei pra sua irmã, né, pra sua família lá e ameacei eles. A gente ia falar assim, mas quem é a irmã? Não quer saber, a gente não ia se importar com isso. Pra isso que serviu aquele primeiro episódio ali. E outra dúvida é a Sharon Carter, né, que eu falei aqui no vídeo anterior, que ela pode até ser o mercador de poder, o Power Broker, se não é ele, às vezes está trabalhando para ele, porque a gente viu ela andando ali no submundo, né, de Madripoor, muito bem cercada ali, ela ainda não está decidido ainda muito qual que é a dela, não. Ela pode ser um personagem de redenção, né? Foi pro submundo lá e volta como heroína, mas também pode ir pro submundo e ficar no submundo mesmo. E aí, gostou desse quarto episódio? Gostei demais, achei que começou uma discussão interessante. Comenta aqui o que você achou de tudo isso, né? Então, um grande abraço e até mais.